State Warriors é a equipe que nas últimas 24, talvez 36, 48 horas começou a ser falada a respeito do que vai acontecer. A equipe não conseguiu o LeBron James. Nós temos até aspas, né, de Stephen Curry. Stephen Curry diz o seguinte: nós vamos falar. Vamos pegar aqui o que o Stephen Curry falou. Você tem aí na mão, Tenho. Ele falou Daniel? que sobre a situação do LeBron, é por isso que você não imagina nada antes que aconteça, né? Que tem muitas peças na liga que estão se mexendo. E ele falou sobre como ele lidou com a situação de perder o Jimmy Butler, perder o Moses Moody na última temporada, e que superar a ausência deles e se manter no mesmo nível é algo que eles precisavam pensar o tempo todo e que ele é muito realista em relação a isso. E ele entendeu que aquele time não era o que dava para ter e trabalhar para conseguir resultados. Então, assim, o relatório que sai, o reporte que sai, é que o Stephen Curry e o Golden State Warriors talvez já não estejam mais na mesma página. Saiu, é porque assim, tudo é rumor, né, cara? Eu não sei se isso é uma aspa verdadeira, mas saiu um rumor de que o dono do Golden State Warriors já estaria dando indícios de que ele tá pensando mais no futuro do que no agora. E que o Stephen Curry provavelmente está cansado dessa busca incessante por colocar uma estrela do lado dele, por realmente arredondar o time e dar um time competitivo para ele. E aí, sobre isso, já dando extensão ao assunto, a gente tem uma data onde provavelmente essa história toda de se o Curry tá feliz ou não vai chegar ao fim. Que é no dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto é quando ele pode renovar com o Golden State Warriors, estender seu contrato. E se chegar nessa data, do dia 29 de agosto, talvez algumas semanas mais pra frente, e não rolar essa renovação, você pode ter certeza que os rumores vão ficar cada vez mais fortes de uma possível troca do Stephen Curry ou da saída dele, né, como agente livre. Mas assim, sendo bem sincero, se o Golden State Warriors realmente não tá mais na mesma página que ele, tem que trocar, cara. Tem que capitalizar em cima do Curry. Não pode perder esse valor, não. É bem assim. Imaginar o Stephen Curry jogando em outra franquia, eu imaginaria qualquer outro jogador, menos o Stephen Curry jogando, vestindo um uniforme diferente, cara. Isso pra mim, assim, fala, cara, como assim, né? Como assim? Isso pra mim é bem chocante, vamos dizer. Mas o Golden State Warriors, de fato, não conseguiu entregar pra ele o que ele precisava. Isso ficou muito claro. A insatisfação do Stephen Curry, ela transborda, ela transborda os fãs, ela transborda para dentro da quadra, ela transborda para todos os lugares. Quando você olha, né, o que restou para o Golden State Warriors nesse momento, é um Draymond Green que ainda precisa renovar e especulação de 28 milhões de dólares, cara. Cara, é Assim, muito você, complicado isso. cara, assim, vamos lá. Você tem um Kristaps Porzingis ainda, recebendo seus 20 milhões. Um cara que nós falamos aqui, é um cara que, de certa forma, além das lesões, ele tem uma doença grave que não consegue render. O cara não consegue jogar 20 minutos seguidos, ele precisa ir para o banco, descansar, sentar, beber uma água, um Gatorade, porque não dá para ele. Você tem ainda, cara, um Jimmy Butler com 56 milhões de dólares. E aí você entregaria 28 milhões na mão do Draymond Green? Eu acho que assim, E tem mais uma situação, tá? É 28 milhões na mão do Draymond Green e pelo menos mais uns 12 na mão do Podziemski, que também precisa estender o contrato.
Pô, Jinx recebe em torno quase 6, vai receber nessa temporada agora quase Quase 6 milhões de 6. dólares. Quase 6, mas agora sobe. Não sei se ele tem esse valor todo de mercado, não. Mas 12, 12 milhões de dólares é o que vai pesar na folha. Bom, a questão é a seguinte: o Golden State Warriors precisa entregar alguma coisa para o Stephen Curry. Você abriria a mão de um Draymond Green? Você abriria a mão de um Jimmy Butler para reformular tudo nos próximos 2 anos? O problema é, quem absorve um Jimmy Butler com 56 milhões de dólares? O problema é quem absorve hoje um Draymond Exatamente. Green. Cara, sendo bem sincero, a gente vai entrar nesse assunto de troca do Curry, mas já vou dar o meu veredito aqui. O Golden State Warriors tem uma decisão muito difícil para tomar nas próximas semanas, que é: que caminho eu sigo, cara? Porque é o que a gente postou hoje no Instagram, o Fê. O Golden State Warriors não decide qual caminho ele vai tomar. Se ele vai tomar um caminho de reconstrução ou se ele vai continuar disputando em volta do Curry. Quando a gente olha para o que eles trouxeram até agora, e quando eu falo o que eles trouxeram, estou trazendo a última off-season também, porque eles não fizeram quase nada nessa, eles estão tentando disputar, né? Porzingis, Al Horford, trocaram pelo Jimmy Butler. Das 37 vitórias do time na última temporada, 23 foram depois da troca do Jimmy Butler. Então, assim, tudo depende da saúde e o time funciona saudável. Mas o time vai ficar saudável? E é isso que o Golden State Warriors tem que olhar. Por quê? Porque considerando a próxima off-season para a temporada de 27 e 28, Curry é um free agent, Jimmy Butler é um free agent, Porzingis tem uma player option, Al Horford tem uma player option, e o jogador mais bem pago desse elenco seria o Moses Moody, que tem 24 anos. Ou seja, se eles quiserem reconstruir, eles trocam o Curry, capitalizam em cima dele. Eles trocam o Jimmy Butler, capitalizam em cima dele. Eles trocam o Porzingis, se livram do contrato e reconstroem e vão para uma outra era, a era pós-Curry. Na minha cabeça, se eu fosse GM, olhando para a situação atual, é o que mais faz sentido. Mas também tem que olhar com os olhos de quem está lá dentro, com os olhos de quem está todo dia lidando com essa super estrela geracional que é o Stephen Curry, que mudou o patamar da franquia, que transformou o Golden State Warriors na franquia mais valiosa da NBA. Então, até onde vai a lealdade, sabe? Até onde vai o respeito pela história? Porque o que faz sentido agora é o Golden State Warriors resetar completamente. Eles vão brigar pela 10ª posição de novo. É a 19ª posição. O Warriors, com esse time, olhando o que está acontecendo no Oeste, na minha opinião, briga pela 9ª ou 10ª posição novamente, correndo um sério risco aí. Dallas Mavericks vem como? Não sei ainda, né? Vamos ver. Com a volta do Kyrie. Cara, tem que vender o Curry. Sendo bem sincero, cara, não é que eu. Obviamente, eu vou defender a ideia de Curry no Celtics daqui 10 minutos. Fica tranquilo que eu vou fazer isso. Mas, olhando racionalmente, se eu fosse GM do Golden State Warriors, tá na hora de vender, cara. Capitaliza em cima do Curry. Troca ele por um jogador para bater salário e 4 picks, 3 picks, entendeu? Pega uma pique desprotegida do futuro e 2 piques desprotegidas agora. Capitaliza em cima do cara e abraça a reconstrução, mano. Porque, assim, a gente, no contexto 100% saudável, a gente tá falando de um time que vai, no máximo, estourando, fazendo a melhor temporada da história, ser a quinta, sexta posição. Entendeu? Pô, não tem. Como que você vai olhar para esse elenco, um Curry com 38 anos e muito valor de mercado, na única oportunidade possível dele sair por alguma coisa, porque no próximo ano ele é irrestrito. A gente teve irrestrito. Ou seja, nem sign and trade os caras vão conseguir fazer, provavelmente. E aí você olha para isso e fala, pô, não, acho que eu vou manter esse time aqui de 10ª posição,
e vamos ver o que acontece. Cara, é isso. Stephen Curry tá dando sinais de possibilidades de equipes pensarem. Eu vi muita gente falando sobre San Antonio Spurs, por exemplo. Eu vi muita gente falando Então, sobre isso. eu, Acho eu falei que também eu falaria uma. nessa live. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre quem a gente acha que pode buscar e quais seriam os Aham. destinos que o Stephen Curry melhor se encaixaria. E aí eu já abro aqui, ô Fê, trazendo o próprio Denver Nuggets, né? Porque imagina uma dupla Stephen Curry, Nikola Jokic. Se com o Jamal Murray o Jokic faz o que faz, imagina com o Stephen Curry. E o mais absurdo é que se for fazer uma troca nessa temporada, é possível você juntar Jamal Murray e mais alguns 2 jogadores ali, bota umas picks e, mano, right along to the sunset, vamos para o título com Nikola Jokic e Stephen Curry. O time seria Stephen Curry, Christian Brown, talvez o Aaron Gordon, Peyton Watson, Cam Johnson e Nikola Jokic. É bizarro, é um timaço. Exatamente. Aí você. Assim, qualquer lugar que o Stephen Curry for, exceto um Brooklyn Nets, teremos condições de levar o time a brigar. Retornando aqui ao assunto do Stephen Curry, então é isso. A gente precisa aguardar o que vai ser oferecido para o Draymond Green. A gente precisa aguardar para ver como vai ser o retorno do nosso querido Jimmy Butler, jogando pós-lesão, se é isso que ele vai conseguir. Mas, cara, me entristece, me preocupa ver assim, a única adição que o Warriors fez foi o draft. O Warriors não consegue se mexer, não consegue se mexer há 3, 4 temporadas, cara. Porra, sempre muitas expectativas e nada acontece. Então o Stephen Curry deve estar com a tampa cheia de ouvir possibilidades, promessas e nada acontecer. Bom, enfim, torcedor, tem Pois é. torcedor do nosso querido Warriors aí no chat, sofrendo com isso? Depois dá um salve aí pra gente no chat. Jonathan O Wellington Cominga, falou e que aí, o o que tá Curry vai acontecendo? ser igual o Vamos? LeBron, que quando sair vai ser pra onde ele quer. Também acho. É isso aí.